Inferno, tradicionalmente conhecido como lugar de tormento nas profundezas do submundo. Entretanto, muito antes do tradicional inferno, há outro em que toda criatura do bem ou do mal deveria temer. Muito além do abismo, muito além das dimensões, nas profundezas do universo está um lugar que outrora era apenas puro silêncio. Oculto em densas trevas, guardado no invisível está um local contido por um poderoso campo de força eletromagnético de 3 camadas, sendo o primeiro um cubo, no interior uma esfera e dentro desta está um polígono contendo 20 faces. Logo fica claro que dela ninguém sai e ninguém entra, pois esta é a prisão daquilo que poderia ser o pesadelo até para o pior inimigo. Em seu interior só havia trevas, nenhum ruído sequer havia ali, constava apenas energia negativa que no ciclo da eternidade esteve sempre inerte. Quem ali o confinou sabia que nenhuma criatura a poderia controlar, não importasse o poder. Mais extenso do que se imagina, este lugar chamado de constelação proibida e também falsa constelação, onde a maioria de seus luzeiros sempre estiveram apagados, em determinado momento deixou de ser o mesmo. Houve uma criatura, conhecido por alguns nomes, dentre eles o Portador, certa vez encantou-se e sentiu-se atraído por este local. O Portador tinha coroa de glória, beleza, resplendor, prevalecia em autoridade e poder, além disso era privilegiado com conhecimentos arcanos do Criador. Mas no interior daquela escuridão, havia outro tipo de conhecimento que o fascinava, despertando um desejo incontrolável deste saber. E por mais que foi aconselhado a ali nem sequer se aproximar, o primeiro contato, mesmo à distância, catastroficamente ocorreu. O Portador não conseguia se aproximar daquele lugar, entretanto, pelo simples fitar o olho naquela direção, foi o suficiente para imaginar o mal e estabelecer uma conexão. Ele extraiu conhecimentos suficientes para dali por diante nunca mais ser o mesmo e tomar decisões drásticas. Mas o que ele não entendeu de antemão é que ao ter contato com aquela escuridão, passou a estar ligado eternamente nela. Pois ao obter o que buscava, houve ali o preço, uma troca despercebida de informações. Involuntariamente a constelação proibida adquiriu do Portador seu conhecimento também, desde então desencadeou todo o mal que nunca havia sido concretizado. A energia negativa agitou-se pela primeira vez, houve quebra de silêncio iniciando um barulho de início calmo, posteriormente turbulento. Como ondas bravias do mar de proporções estratosféricas, aquele lugar que sempre deveria estar adormecido, agora estava inquieto demonstrando uma natureza furiosa. Relâmpagos e trovões aumentaram gradativamente gerando uma tempestade cósmica, até que o inesperado acontece. A constelação tornou-se um simulador de tudo aquilo que o Portador tinha visto e agora o mal passou a ter imagens e formas. O que antes era informação passou a ser substância, o que antes era conhecimento proibido passou a ser o mal palpável. Ali o horror ganhou aparência, pois a constelação agora infernal deu início à primeira simulação. A conexão que começou com o Portador estendeu-se a todos os demais que a ele seguiam, posteriormente aos homens também. O conhecimento do mal era incapaz de gerar alguma imagem e forma, pois nunca na eternidade havia sido praticado. E como num recipiente fechado, ali esteve apenas abrigando informações, motivo pelo qual esteve sempre dormente. Até o dia que recebeu contato por alguém do lado de fora, posteriormente os maus desígnios visuais foram copiados e assimilados. Passado certo tempo, em meio ao terrível caos, ocorreu a formação dos mundos. No subuniverso, um vasto inferno surgiu dando formas infindáveis de pesadelos. Primeiramente toda sua energia negativa concentrou-se num só lugar, petrificando e dando origem a um colossal cristal rubro-negro chamado de Corruption, o coração obscuro. Dele brotou raízes rochosas que desceram até as profundas trevas, também um tronco como de árvore o envolveu e condenou, este cresceu e formou galhos, surgindo assim a árvore iníqua. Em cada galho formou-se mundos infernais de aspectos diferentes, todos no formato de extensos continentes com abismo nas laterais. Cipós semelhantes a tentáculos interligam esses continentes, atravessá-los é uma jornada quase impossível. Apesar da constelação infernal não possuir consciência, ela foi capaz de simular terras, mares e até criaturas semelhantes a animais e humanos. Eles são os seres simulados que não possuem alma, espírito ou qualquer tipo de consciência, mas sentem dores, tormentos, aflições.
Há gigantes e pequenos, suas aparências são deformadas, refletem nada mais do que aquilo que acontece na terra dos homens. E por copiar e refletir praticamente tudo que há na Terra, houve diversas divisões. São estas as divisões: continentes, capitais e ilhas. E sucedeu até mesmo classes entre os seres simulados. Em cada continente há uma região oculta contendo um portal, cada qual é guardada por um simulado chamado de mago ou anjo infernal. As classes consistem basicamente em dominandi, destruentes, moderatores, massas, bestiais e abissais, sendo que os 3 primeiros são denominados regentes. Há também os chamados infernais cósmicos, estes são seres simulados de altíssimo poder de destruição e mesmo sendo poucos, podem ocasionar um apocalipse. Mesmo no universo sem consciência, estabeleceu-se ali em meio ao caos e terror, um tipo de ordem. Apesar de estar em outra dimensão completamente longe da Terra, exerce alguma influência no mundo dos homens. E se caso os portões deste lugar fossem abertos, melhor seria a não existência. Dominandi, estes são os que regem pela força e poder, mutilam e se automutilam, escravizam tudo que se move. Ditadura e impiedade são suas coroas, enfrentá-los é pedir para ser esmagado. Destruentes, dotados de grande força, derrubam e aniquilam tudo que vem, sem critério algum, enfrentam até os demais regentes. Como o universo infernal faz tornar de volta tudo que é desfeito, mesmo que a simulação ocorra cada vez mais informe, a destruição prossegue num ciclo interminável. Moderadores, apesar destes aparentemente terem consciência, apenas assimilam o que acontece na terra dos homens. Usam de diversos artifícios para demonstrarem que controlam tudo e idealizam as mais diversas formas de tortura em prol do prazer. Mas essas são a maioria dentre os seres simulados, há vários tipos e tamanhos, porém não prevalecem. No geral são escravos da dor e toda forma de sofrimento, poucos conseguem evoluir. Entretanto, reunidos em grandes quantidades se tornam ameaças até para os mais poderosos regentes. A constelação infernal assimilou muitas classes, entretanto essas são de fato as mais comuns encontradas nos mundos. Todos sofrem algum tipo de flagelo, entretanto os mais fortes possuem maior resistência até diante do fogo, usando-o até mesmo como seus dantos. Bestiais são simulados animalescos dos mais variados tipos, dentre eles, feras, rastejantes, aquáticos e alados. Despedaçar e devorar são suas finalidades. São insaciáveis, cada qual com sua forma cruel de atacar. Há classes que são individuais e outros que agem em bandos, entretanto mesmo entre eles possuem atitudes canibais. Infernais cósmicos, também chamados de infernais apocalípticos, no total há 3 deles que são Serpente do Firmamento ou Dragão do Inferno, assim é chamado e é o único capaz de se camuflar através da invisibilidade. Apenas com seu olhar causa morticínios de grandes proporções, com sua cauda é capaz de mover continentes do lugar. É praticamente indestrutível e quando ferido, se regenera em pouco tempo. Sua medida é de um continente a outro e está quase o tempo todo oculto no céu infernal. Tentaculum, habitante do continente aquático, porém é capaz de se mover para qualquer lugar. Certa vez invadiu e esmagou um continente inteiro apenas para demonstrar seu poder, forçando o Corruption a simular outro no lugar. Não se sabe o número exato de seus tentáculos, ao que parece quando perde um no combate, surgem 2 ou mais no lugar. Arachne, morando nas profundezas do mundo infernal, caminhando por entre as raízes e o tronco petrificado que abriga o Corruption, está o colossal pesadelo de 8 pernas. Ela prefere escuridão e se alimenta de bestiais e até abissais. Pelas suas teias já capturou os seres mais bizarros do submundo e os devora sem fazer seleção. Quando saia para capturar simulados, milhares de uma só vez, incluindo regentes e bestiais, quem estiver à sua frente torna-se seu alvo. No findar da caça, ela retorna para as profundezas e neles deposita seus ovos. Como a constelação infernal assimila tudo que os homens e os caídos viram, também formou o sol, a lua, nuvens e estrelas, entretanto adaptado ao seu padrão infernal. Sol de estranha afeição, gigantesca bola negra com labaredas de fogo que percorrem em sua volta como um chicote. Mas parece um buraco negro e percorre os mundos castigando tudo com suas línguas atormentadoras.
Lua repugnante. Lembra mais um olho gigante, pois vagueia em todos os mundos como vigia carrasco. Sua função é garantir o caos por onde passa, causando terremotos e maremotos. Não há nada de belo nela, pois olhando mais de perto avista-se inúmeros vermes que dela caem continuamente para tudo devorar. Estrelas gritantes, de longe parecem estrelas comuns, no entanto delas saem gritos estridentes de tormento, pois estão aprisionados no firmamento infernal e de tempo em tempo caem como meteoros causando grandes estragos. Nuvens, vagando nos mundos como extensas cortinas macabras, elas carregam assombro e tornam qualquer lugar uma penumbra. Delas saem chuvas altamente ácidas e fogo. Somente os regentes alados mais poderosos conseguem nelas se abrigar. Continentes ou mundos, apesar de diferentes, todos apresentam a mesma finalidade, flagelo. Só diferenciam da forma como cada um proporciona sofrimento. Em cada continente há um tipo de abissal que são como guardiões representando seus respectivos elementos. Continente do fogo, o inferno não seria o mesmo se não houvesse fogo, e este elemento prevalece em todos os lugares, mas nem tanto quanto neste mundo. Multidões em tormento queimam, mas nunca são totalmente consumidos. Há fogo e enxofre em cada pedaço desse continente, tentar se livrar é totalmente em vão. Alguns regentes dominaram o fogo a ponto de depender do seu ardor, e buscam meios de utilizar deste elemento para alcançar outros continentes, só para fazer guerra. Seu abissal é um gigante de lavas e enxofre, sua característica lembra um vulcão. Continente da água, parece não fazer sentido um inferno cheio de água, mas é tão terrível quanto se pode imaginar. Em constante afogamento estão os que habitam ali, animais simulados nas mais formas grotescas aparecem para devorar. Não há harmonia alguma em seus corpos e a própria água muitas vezes os digere. Os mais poderosos e temíveis regentes estão neste lugar, o que parecem apenas tentáculos, são também raízes que infiltram todo tipo de mal. Reinados são erguidos, porém as ondas turbulentas da água movem tudo do lugar. Seu abissal é um monstro marinho de incontáveis dentes habitando em um local profundo chamado Fenda do Desespero. Continente da rocha. Deste lado do inferno os simulados são todos petrificados e não conseguem mover-se do lugar. Apesar de aparentemente ser menos penoso, na verdade é tão terrível quanto os demais continentes infernais. Constantes dores e sensações horríveis acometem sem cessar. A falta de movimento torna-se ainda mais agonizante. Mas alguns regentes conseguiram dominar seus corpos, a ponto de serem ameaças de alto grau. E o que eles fazem é destruir os demais que não podem fazer nada. Os que são destruídos voltam a serem simulados e o estado de petrificação acontece de forma muito dolorosa. Seu abissal correspondente a um gigante de pedra pode não parecer, mas é ágil em seus movimentos. Continente do vento. Neste lugar ciclones ocorrem ininterruptamente devastando tudo com muita força. Membros despedaçados estão em toda parte, mal a simulação consegue recompor. Ventos uivantes tornam o lugar ainda mais assustador, não há nada que pela sua fúria não seja carregado. Os mais bravos regentes que dominam o vento usam a seu favor para conquistar territórios. E há grande possibilidade de serem os primeiros a alcançarem outros continentes. O abissal deste lugar é um ciclone demoníaco que leva e traz tormento, deixando rastro de destruição. Continente de gelo. Terrível para causar queimaduras certamente é o gelo, ainda mais em baixíssima temperatura. Os seres simulados ficam praticamente petrificados e em um único movimento começa a cair pedaços. Gelo e neve está em todo lugar, nem mesmo um regente do fogo suportaria, mas sucumbiria facilmente. Ainda que o sol da aflição vez ou outra aparece neste lugar, o que aparenta trazer um certo alívio devido ao seu calor, na verdade o castigo é ainda pior. Pois ao derreter o gelo, acaba derretendo os simulados de igual forma. Bestiais da neve percorrem nestas geleiras, as espreitas sempre determinados a atacar. O abissal correspondente é um gigante do gelo. Quanto mais baixa a temperatura, maior ele fica. Continente elétrico. Constantes choques elétricos ocorrem causando queimaduras e explosões. O tempo todo milhares de simulados explodem ao mesmo tempo, pois tempestade elétrica e correntes de eletricidade no solo estão sempre ativos.
Muitos regentes dominaram a eletricidade, entretanto na forma mais dolorida a custo de muito sacrifício e metamorfoses. Os que conseguiram, tornaram-se as mais poderosas armas do inferno. O abissal que representa este continente se alimenta de eletricidade e desta forma se fortalece sendo uma ameaça até para os regentes. A constelação infernal assimila toda a imagem que antes não passava de informação às escuras. E do continente do metal gerou tecnologias bizarras no mesmo intuito que os demais continentes. Tortura. Também chamado de Marte, nem mesmo na Idade Média houve horror semelhante. Pois constantes guerras acontecem e os regentes se vangloriam do metal. A única possível vantagem das massas é a de que não possuem consciência. Seu abissal é um monstro de aço esmagador, até o momento ninguém foi capaz de pará-lo. Paraíso, não se enganem com o nome, nem com suas cores e luzes, pois este lugar é tão terrível quanto os outros continentes. Os simulados são formados da forma mais dolorosa e bizarra. Seus corpos são desordenados e com suas entranhas, decora-se o ambiente. Imaginar o inferno com dia claro de aparente estação de primavera parece impossível, mas não neste lugar onde o mal pode aparentar luz. Os regentes são implacáveis, domínio e destruição seguem como objetivos principais. O abissal que vagueia neste lugar é um ser medonho de aspecto perturbador e aparência indescritível. Ectoplasmático gravitacional, também chamado de continente fantasma, foi destruído pelo Tentaculum e após refeito, nunca mais foi o mesmo. É terrivelmente assombrado por simulados que parecem espectros. Entretanto são ectoplasmas que vagueiam em todo o continente sob pressão altíssima, como se estivessem no mais profundo oceano. Seus corpos disformes sofrem dolorosas variações como nuvens que mudam constantemente. Assombram e são assombrados, é bem provável que o pesadelo originou-se aqui. Os regentes que dominaram esse estado se alimentam do medo e conseguem atormentar até os simulados de outros continentes. Ainda neste continente originou-se uma sombra terrível capaz de vagar em todo o mundo infernal. Obscuro, sombra do inferno, pesadelo cósmico, ceifeiro infernal e entre outros nomes assim é conhecido. Deveria ser o antigo abissal desse lugar, entretanto não se sabe ao certo o que ele é. Vagando com uma foice longa e fina, sombra do inferno amedronta a todos, até mesmo os regentes. Nem mesmo os infernais cósmicos ousam enfrentá-lo, preferindo apenas respeitá-lo. Pois sombra do inferno tem a terrível habilidade de adentrar os corpos, levando seu hospedeiro a morrer da pior forma que nem se deve ser mencionado. Os poucos regentes que tentaram dominá-lo tiveram um caminho sem volta, pois foram aprisionados num vácuo de tenebrosa escuridão e atormentados para sempre. Ele é o único simulado que foi capaz de ter algum contato com os homens, enviando para eles nada menos que pesadelos. Há rumores de que ele coagiu o Tentaculum a destruir seu próprio continente, posteriormente invadindo a mente dos homens revelando a imagem deste infernal cósmico como um favor. Regiões ocultas são terras, desertos e até florestas simuladas que servem como prisões. Em cada região há um portal escondido que dá acesso a qualquer continente. Entrar em um desses portais tem o seu preço, mas também sua recompensa. Somente os mais fortes sobrevivem. As regiões e seus portais são guardadas por magos também chamados anjos infernais capazes de manipular magias. Estes reagem contra regentes que procuram essas regiões em busca de escravos e riquezas. Poços de chamas. No continente do fogo há um lugar onde labaredas saem como colunas, ali simulados estão presos em postes e torturados no calor. O anjo infernal Dalim manipula o fogo e torna qualquer um em cinzas. Ele é guardião do portal do fogo, quem adentra esse portal sofre severas queimaduras, a recompensa é o diamante aceso que concede controle do fogo. Névoa constante, oculto no continente na água, é como uma ilha coberta por uma névoa de efeito ácido. O mago deste lugar manipula não só a água, mas também o vapor e bestiais marinhos. Ele é guardião do portal da água, quem adentra esse portal sofre afogamento intermitente, a recompensa é a pérola azul que concede domínio da água. Cavernoso, região oculta dentro de uma gigantesca caverna. Este lugar no continente da rocha proporciona a tortura aos simulados com claustrofobia em espaços apertados. Quem guarda este lugar é o anjo infernal que manipula minérios e se alimenta da calamidade.
Ele é guardião do portal da rocha. O portal é um labirinto onde sair dele é quase impossível, a recompensa é a pedra da alquimia. Deserto das Peles. Situado no continente do vento, esse lugar desértico expõe as peles dos simulados em diversas formas brutais. Capaz de manipular o vento e a areia, o anjo infernal deste lugar se alimenta da dor. Ele é guardião do portal da areia. O portal tem entrada para uma ampulheta gigante de cuja areia é movediça. A recompensa é um cristal que concede maior força a quem adquire. Vagando neste deserto há também um simulado chamado de Demônio do Tempo. Muitos regentes cobiçaram seu poder, mas nunca o encontraram, pois se esconde facilmente na areia. Estalactites geladas. No continente do gelo, situado no subterrâneo, simulados estão cravados em pontas afiadas de gelo. O mago ou anjo infernal deste lugar manipula o gelo e é capaz de conter até um regente do fogo. É guardião do portal do gelo. Quem adentra esse portal corre o risco de ser reduzido em quebradiços cristais de gelo. Quem suportar adquire o cetro gelado que manipula o frio em qualquer continente. Cubo dinâmico, alimentado pela energia do continente elétrico, está em constante movimento e essa mudança causa mutilação nos simulados que dentro estão. Sempre próximo ao cubo está o anjo infernal que domina a eletricidade e lança rajadas de relâmpagos. Ele é guardião do portal elétrico. Nesse portal quem adentra corre o risco de ser sugado para o abismo. Ao que sobrevive adquire um amuleto que concede poder de lançar raios. Região dos ossos. Em um ponto isolado no continente do metal, estão simulados de diversas classes que devido constantes batalhas, foram reduzidos a ossos, mas ainda sentem dores. O anjo infernal dessa região manipula metais e é especialista em instrumentos afiados. Ele guarda um portal no formato de pirâmide. Para entrar é preciso decifrar enigmas aleatórios que se errar custará muita dor. O que conseguir encontra uma escada de ferro que manipula metais. Floresta Maldita. No paraíso infernal, no meio do vale e entre as montanhas, existe este terrível lugar onde quem ali adentra dificilmente sai. Pois árvores e cipós agem agressivamente com próprios movimentos, torturando simulados com espinhos e venenos. Também há pântanos perigosos como armadilhas mortais que abrigam bestiais ocultos entre lamas e arbustos. Apesar de ser semelhante a um anjo celeste, o mago Dalin manipula diversas formas de magia negra. Ele guarda um portal de aspecto similar a uma árvore morta. Esse portal extrai quase todo o sangue de quem ele adentra. Quem suporta encontra um livro chamado Sacramentum Secreta Inferni. Cidade dos Espelhos. Nessa região no continente ectoplasmático, simulados estão presos em espelhos, prensados numa fina camada, onde cada placa apresenta uma imagem distorcida deles mesmos. O anjo infernal deste lugar é um espectro com poder de manipular e distorcer a realidade. Ele é responsável de guardar um portal espelhado chamado de Mendrasil que mostra um desejo de quem ele busca, mas leva a caminhos contrários. Quem consegue enganá-lo adquire uma gema verde que concede poder de controlar o plasma, caso contrário poderá ser desintegrado. Quem achava que os 7 pecados capitais originou-se dos homens ou demônios, enganou-se. O conhecimento dos pecados vieram deste lugar, homens e anjos apenas deram forma. Situado no centro dos continentes, estão 7 poços do abismo que aprisionam milhares de simulados. Como se fossem um tipo de prensas ou moedores, os poços extraem dos simulados os 7 pecados que são emanados para a terra dos homens. Inveja. Neste ambiente infernal os simulados não possuem sentimentos e sim reações. Sendo assim o resultado é de total carnificina, pois a disputa é acirrada onde a inveja literalmente mata. Há possibilidade deste tipo de ato ter sido o estopim para ativar o restante do mal, pois foi assimilado do portador. Soberba, muito comum entre os regentes moderadores, pois são nada mais e nada menos que a própria forma e imagem deste tipo de mal. Entretanto neste lugar vira terrível tormento, pois assimilam o sentimento de superioridade, mas o poço infernal os tornam ainda mais miseráveis. Avareza. Há riquezas nos continentes infernais, que na verdade são irreais, mera ilusão no intuito de gerar mortandade. E por mais que adquiram riquezas, no final nunca tem nada, pois junto com a avareza está a ruína que anda lado a lado. Gunha. A anatomia física dos simulados é caótica, a fome foi assimilada meramente como forma de tortura.
E como na constelação infernal não há nenhum tipo de comida, acabam devorando uns aos outros, ou a si mesmos sem nunca jamais se saciarem. Luxúria. Achar que se trata de um eterno prazer é sem dúvida um grande equívoco, ainda mais nesse universo infernal. Em meio à putrefação e tudo mais que é abominável, é extraído o que enganosamente muitos homens desejam. Tal desejo se torna o pior pesadelo, pois desgraça é seu sobrenome. Ira, como uma tempestade que nunca acaba, o poço da ira é extremamente agitado de violência sem limites. Num ciclo interminável de destruídos e reconstituídos, assim é para os simulados neste lugar de natureza tenebrosa. A cada reconstituição, eles retornam com aparência cada vez mais bizarra e demoníaca. Preguiça, apesar de estarem, ora deitados, ora sentados de braços cruzados, são considerados os mais miseráveis em todo o inferno. Isso se deve ao fato de não conseguirem fazer absolutamente nada, pois a preguiça assim os impede. E por conta disto, acabam sofrendo na pior forma todas as demais punições do inferno. Todos são condenados na constelação infernal por um simulado de função única chamado Punizion. Ilhas ou estados são ilhas flutuantes espalhados nos diversos lugares da constelação infernal. Em cada ilha há uma torre e nelas estão aprisionados simulados onde neles é extraído falsos sentimentos que emanam para a terra dos homens. Embora existam muitas ilhas, apenas alguns serão citados. Depressão. Muito cultivado nesta ilha, os simulados mesmo sem consciência são atormentados por esse mal que fortalece a constelação. Loucura. Confinados nesta torre, não há senso algum de realidade e a insanidade leva a rirem pela própria perdição. Miséria. Estado que torna os simulados totalmente vulneráveis, pois valor é uma palavra que nunca foi e jamais será mencionado. Pesadelo. Manuseado pela sombra do inferno, esse terrível tormento persegue os que dentro da torre estão, confinados em um local totalmente sem saída. Opressão. Carregando pesadas pedras sob pena de açoites, assim os simulados estão aos olhos de regentes demoníacos chamados de sentença. Angústia. Amarrados em correntes que os apertam gradualmente, livrar-se delas é impossível. Pânico. Nesta torre os simulados caem num abismo sem fundo. Na queda sem fim não há esperança de acabar. Medo. De escuridão total e ardor cheiro de enxofre, os simulados são ameaçados e atacados por bestiais demoníacos que os amedrontam nas trevas. Agonia. Diversos tipos de larvas e insetos adentram esta torre. Matá-los é em vão, pois surgem continuamente. Ansiedade. Diante de uma grande janela, os simulados contemplam os exterior, entretanto para lá nunca vão. Aflição. Uma pedra incandescente situa-se no centro, seu calor abrasivo mantém o interior da torre um forno. Desespero. Tempestade e gigantescas ondas bravias acercam esta ilha continuamente, até os mais fortes regentes querem distância deste lugar. Horror. Atrocidades são comuns dentro desta torre, defender-se é completamente inútil. Todas as ilhas são vigiadas por um cão bestial e dragões secos. O cão tem olhos por toda a cabeça e consegue ver à distância. Os dragões sobrevoam as torres, mas muitas vezes estão imóveis em algum lugar parecendo estátuas. Ainda que nenhum simulado escapou das torres, o cão está sempre de olhos atentos. E das garras dos dragões ninguém escaparia. No continente do fogo existe um vulcão ativo chamado de Blasphemy, que além de expelir lavas, solta uma fumaça negra incomum. Este age especificamente no mundo dos homens causando o que é chamado de confusão. Pois dentro do vulcão há 9 gigantescos fragmentos de rocha derivados do Corruption, chamados de Malediction ou Pedras da Maldição. Cada uma delas interfere em todo o inferno cósmico, mas principalmente no mundo dos homens, distribuindo a energia negativa que antes estava inativa. Embora tudo aquilo de mal na constelação infernal tenha alguma influência, nada teria efeito se o homem não a buscasse. Petron I. Seu papel é enviar e causar sensação de desprezo e discórdia. Petron II, gerador de orgulho e vaidade, levou à queda de muitos poderosos. Petron Tertius, estimula a murmuração, já houve reinados inteiros que sucumbiram após rebelião e motim. Petron Quartus. Através desta rocha, guerras foram estabelecidas e muito sangue foi derramado facilmente pela ganância.
Petron Quintus. Este é outro gerador de rebeldia que induz a desobediência, causando morticínios entre massas e autoridades. Petron Sextus. O fim de esta rocha resulta de total ingratidão. Na terra dos homens esse mal causou inúmeros estragos. Petron Septimus. Operando na infidelidade, muitas famílias foram destruídas, negócios desfeitos, amizades irreconciliadas, ocasionando frustrações e desilusões. Petron Octavus. Fez muitos homens culminaram na desonestidade a níveis onde vergonha e sensatez não tinham sequer mais seus efeitos. Petron Nonus. Ao longo dos séculos a perversidade permeou gerações nas mais diversas formas brutais, fazendo da violência e crueldade suas carruagens de guerra. No continente do vento existe uma lagoa de líquido verde e viscoso. Nela é exalado um cheiro horrível que, devido ao vento, espalha em toda a constelação infernal. Putrefação e enxofre são as mais próximas formas de descrever seu cheiro. Esta lagoa só se tornou real devido às ações dos homens e anjos caídos. Como um reservatório de tudo aquilo que é mal, ela se chama Calix Peccati, que quer dizer cálice do pecado. Ali muitos simulados, principalmente os regentes, mergulham para se fortalecerem. Mas a maioria se desintegra como num banho de ácido. Os que resistem saem ainda mais fortes. Sucedeu que algo inesperado aconteceu na constelação infernal, modificando para sempre seu estado. Dentro da Corruption originou-se a quase-consciência, dando a capacidade de analisar toda a constelação e tudo que nela há. Mas essa quase-consciência permaneceu, mas traçou objetivos ainda piores. A de multiplicar o número de massas, aumentar os flagelos e constituir novas hierarquias ainda mais cruéis. Porém, ao se dar conta que estava presa em um cubo cósmico, iniciou uma operação de romper a prisão. Tendo o poder de controlar até os infernais cósmicos, tentou vários meios de ao menos trincar o campo de força, o que foi em vão, pois nem sequer causava arranhão. Percebendo que seus esforços eram em vão, a quase-consciência entrou num estado de loucura por desejar mais poder. Esse desejo fez com que a Iníqua rompesse e deixasse cair a Corruption. No fundo, por entre as raízes rochosas, a Corruption despedaçou-se e a quase-consciência foi fragmentada. As raízes da Iníqua absorveram os fragmentos, distribuindo a quase-consciência para todos os simulados da constelação infernal, resultando no que é chamado de o Grande Colapso Infernal. O colapso no inferno cósmico ocorreu devido à fragmentação da quase-consciência, que posteriormente foi distribuída para todos os simulados, despertando um desejo todos, independência e poder. Houve insurreição entre as massas e os regentes não mais conseguiam controlar. Deu-se início a guerras infernais, intensas batalhas de proporções maiores que as celestiais. O apocalipse infernal tomou conta e, como a Corruption estava destruída, a simulação se interrompeu. Então os mais fortes duravam e tentavam estabelecer a ordem, entretanto no inferno isso nunca foi possível. O ciclo de guerras intermináveis fez com que a constelação infernal fosse totalmente tomada pelas chamas. Os continentes arderam em chamas, nas alturas, no abismo, até mesmo a água e o gelo não foram capazes de suportar. O superaquecimento causou reação em cadeia, pois ao alcançar o que restou da Corruption, elevou-se a um fogo inextinguível. Rios e lagoas abrigaram lavas, mares de fogo e tempestade de calor deram novo aspecto em todo o inferno cósmico. Simulados não são mais avistados, tudo indicava que gigantes se tornaram montanhas flamejantes. Em meio às chamas o conhecimento do mal permanece, o que um dia foi uma constelação infernal hoje é um grande mistério. Poderia ser apenas a mente projetada de Satanás e seus pensamentos insanos, ou de fato um local, a quarentena cósmica infernal abrigando o mal eterno. E no final da hipótese, está mais para o que é conhecido também como lago de fogo e enxofre. Descobriu-se que a Corruption sofreu interferência por algo do lado externo. Sombra do inferno é quem encontrou uma forma de adentrá-la. Tudo começou quando a constelação proibida assimilou a consciência do portador, mas o conhecimento do mal não é capaz de se tornar autoconsciente, e sim de gerar imagens e formas retiradas de seres conscientes e seus atos. Então confinou como medida provisória toda possível consciência no primeiro simulado.
O primeiro ser simulado formado foi um ser alado totalmente escuro como sombra. Sua imagem lembrava um anjo de muitas asas, porém não tinha face, era de completa escuridão. Aconteceu que certa vez ele adentrou de forma suicida no sol de extrema aflição. Este sol era branco e tornou-se negro por influência deste simulado. Ao fazer isso, tornou-se um ectoplasma escuro de alto poder, onde nenhum outro simulado poderia detê-lo. Deduz então que a quase consciência deu início através desse simulado, pois o continente ectoplasmático foi destruído de forma planejada. O continente que outrora era habitado por simulados semelhantes a anjos, sofreu dura modificação. Porque após esse ocorrido o Sombra do Inferno fortaleceu-se ainda mais, posteriormente foi capaz de dominar a corrupção. Para isso, ele derrota o anjo infernal do continente elétrico e entra no portal elétrico que dá acesso ao abismo. Penetrando nas raízes da iníqua ele alcança a corrupção e realiza o que é chamado de profanus, pois desta forma assume a constelação infernal. E como resultado, tornou-se igual ao destino de seu continente, destruído para uma possível reorganização, desta vez de toda a constelação. Dessa destruição o Sombra do Inferno e a constelação infernal tornaram-se o que é chamado de Segunda Morte, pois simplesmente assimilou o plano final do portador, aquele que posteriormente passou a ser chamado de Diabo. Afinal, o plano final daquele que é conhecido também como a antiga serpente, consistia em sacrificar seus próprios seguidores, a começar com Leueta e Ouroboros, pois estes são os mais poderosos e juntos têm poderes de realizarem a repetição do tempo. Depois deles, seriam seus príncipes, duques, potestades, hostes e todos os demais poderes, da terra e do abismo. Por último seriam das legiões e de todos os seus seguidores, da terra e do inferno, homens e anjos caídos, extraindo a força e poder de todos que o seguem, sem exceção. Pois ao extrair o poder de todos, poderia também absorver para si toda a força do mundo, ter controle dos elementos e principalmente do tempo. Faria isso na ilusão de desta forma tornar-se um deus e evitar seu próprio fim, pois desde o princípio sabia qual poderia ser o resultado e por essa razão enganou a todos. Sartre acredita que sacrificando a todos ao se apossar de suas forças, poderá ser forte a ponto de reger o tempo, reconstruir um novo mundo e criar falsos seres para adorá-lo. Entretanto, quando sair de sua prisão, neste caso o Sol central o qual a está, não conseguirá pôr em prática seu último plano. Pois restará pouco tempo para assim fazer, e mesmo que conseguisse, resultaria catastroficamente na destruição total. Nesse engano foi que o Sombra do Inferno caiu ao assimilar a mente do portador e gerar em si mesmo a quase consciência, colocando em prática seus intentos, acabando por sucumbir em chamas à constelação infernal e gerando a segunda morte, afundando os continentes num oceano de fogo e enxofre. Mas a constelação infernal ainda é real neste lugar, aguardando pacientemente pela chegada do portador e de todos que o acompanham. De todos os lados, fica claro que o mal não pode ser domado, dura lição é para quem tentou dominá-lo, seu conhecimento leva todos à total ruína.